Helena Souza, mãe e avó, hoje aos 73 anos de idade, resolve falar sobre sua vida, o que enfrentou e como enfrentou. Passou por muitas dificuldades até se tornar professora, muitas humilhações e teve que abrir mão de muita coisa para ser uma profissional e depois de muitos anos conseguir sucesso em outra coisa totalmente diferente. Sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar, peço que se inscreva no canal e deixe o like para ajudar o nosso trabalho e também deixe seu comentário de que cidade está falando e país. Gostaria muito de saber onde nosso vídeo está chegando e deixe seu comentário sobre a história. O que achou? O sol nascia devagar sobre as montanhas de Minas Gerais, tingindo de dourado as folhas do pé de manga no quintal da pequena casa de Helena Souza. Aos 55 anos, ela acordava todos os dias às 5 da manhã, não por obrigação, mas por amor àquela rotina que a conectava com suas origens. O cheiro de terra molhada do orvalho misturava-se com o aroma das dezenas de plantas medicinais que cultivava em canteiros organizados como pequenos tesouros verdes. Helena havia nascido e crescido naquelas terras, filha única de uma família simples que vivia da roça. Seu pai, seu Antônio, plantava milho e feijão, enquanto sua mãe, Dona Maria das Dores, cuidava de uma horta medicinal que era referência na região. Planta é remédio que Deus deixou na terra para o povo não passar necessidade, dizia a mãe, enquanto ensinava a menina Helena a identificar cada folha, cada raiz, cada propriedade curativa naquela manhã específica. Helena caminhava entre seus canteiros com o mesmo carinho de sempre. Tocava delicadamente as folhas do boldinho, verificava se a camomila estava no ponto certo para a colheita, e sorria ao ver o alecrim crescendo vigoroso. Eram mais de 30 tipos diferentes de plantas, todas cultivadas com o conhecimento passado de geração em geração em sua família. A casa onde vivia era modesta, mas 3 quartos pequenos, uma sala simples, com móveis que contavam décadas de história, e uma cozinha que sempre cheirava a temperos frescos e chás caseiros. As paredes guardavam fotografias da família, seus 3 filhos, Carlos, o mais velho, que trabalhava como mecânico na cidade vizinha, Maria das Graças, enfermeira no hospital regional, e José, o caçula, que seguia os passos do pai como agricultor. Helena havia se aposentado há poucos meses como professora primária da escola Municipal. Durante 30 anos, educou centenas de crianças da região, sempre carregando consigo a sabedoria popular que aprendera em casa. Era comum vê-la chegando na escola com saquinhos de chá para oferecer aos colegas professores quando alguém estava com dor de cabeça ou mal-estar. Tia Helena, a senhora sempre tem um chazinho para tudo, brincavam os alunos, que adoravam quando ela contava histórias sobre as plantas e seus poderes curativos durante as aulas de ciências. Naquela manhã, enquanto regava os canteiros, Helena recebeu a visita de Dona Aparecida, sua vizinha há mais de 20 anos. Bom dia, Helena. Vem aqui buscar um pouquinho daquele bolo do seu. Meu marido está com o estômago ruim de novo, disse Aparecida, apoiando-se na cerca de bambu que separava os quintais. Claro, Cida. Espera aí que eu vou pegar para você, respondeu Helena, dirigindo-se ao canteiro onde crescia o boldo do Shiley. Com cuidado, escolheu as melhores folhas, sempre deixando a planta forte para continuar produzindo. Você faz assim: põe 3 folhinhas numa xícara, despeja a água, fervendo por cima, e deixa tampado uns 5 minutinhos. Ele toma morno, depois das refeições. Ai, Helena, você é uma bênção na vida da gente. Quanto que eu te devo? Imagina, Cida, é só vizinhança mesmo. Helena sorriu, entregando o pequeno maço de folhas embrulhado em papel de pão. Essa cena se repetia quase diariamente. Vizinhos conhecidos, e até pessoas de cidades próximas, vinham buscar os remédios naturais de Helena. Sua fama havia se espalhado pela região através do boca a boca. Não era raro receber ligações de pessoas pedindo orientações sobre qual planta usar para determinado problema de saúde. À tarde, Helena recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva sobre aquela rotina aparentemente simples. Vó! Oi! É Isabela! Disse a voz animada do outro lado da linha. Isabela era sua neta mais velha,
filha de Carlos. Tinha 24 anos e trabalhava com marketing digital em Belo Horizonte. Oi, minha linda. Como você está? Tô bem, vó. Olha, eu tive uma ideia e queria conversar com a senhora. Sabe, todas essas pessoas que vêm buscar remédio com a senhora. E se a gente gravasse uns vídeos da senhora explicando sobre as plantas? Acho que muita gente ia gostar de aprender. Helena riu, achando a ideia estranha. Ah, Isa, que vídeo o quê, menina? Quem vai querer ver uma velhinha falando de planta? Vó! A senhora não é velhinha coisa nenhuma. E eu tenho certeza que as pessoas vão amar. A senhora explica tão bem, com tanto carinho. A senhora nem imagina como isso pode ajudar outras pessoas. Naquela noite, Helena ficou pensando na conversa com a neta, deitada em sua cama, olhando o teto de madeira da casa onde nasceu. Ela refletia sobre todos os anos dedicados ao ensino e agora a aposentadoria tranquila, cuidando de suas plantas. Será que realmente poderia ajudar mais pessoas, compartilhando aquele conhecimento? O canto dos grilos e o barulho distante do córrego, que passava nos fundos de sua propriedade, embalavam seus pensamentos. Helena não imaginava que aquela simples conversa com a neta seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria completamente sua vida e a de sua família. No quintal, sob a luz da lua cheia, as plantas medicinais continuavam crescendo silenciosamente, guardando em suas folhas não apenas propriedades curativas, mas o potencial de transformar a vida de uma família inteira. 2 semanas depois da conversa com Isabela, Helena continuava sua rotina matinal, quando ouviu o barulho familiar do carro de Carlos, estacionando no terreiro. Era sábado, dia em que toda a família costumava se reunir para o almoço tradicional, na casa da matriarca. Bom dia, mãe. Carlos cumprimentou, dando um beijo carinhoso na testa de Helena. Aos 35 anos, ele mantinha o jeito simples e trabalhador que aprendera com os pais. Como estão as plantinhas hoje? Tão bem, filho. Oh, ela está bonito que só vendo. E a hortelã, então, parece que sabe que vai virar chá. Helena sorriu, limpando as mãos no avental florido que sempre usava para trabalhar na horta. Logo chegaram Maria das Graças com os 2 filhos, Pedro, de 50 anos, e Ana Clara, de 12 menos, e José com a esposa, Carla, e as 3 filhas, Isabela, Júlia, de 19 anos, e a pequena Letícia, de 8 anos. O terreiro ficou animado com a chegada das crianças, que corriam entre os canteiros com o cuidado que Helena havia ensinado desde pequenos. Vó, olha só o que eu trouxe. Isabela se aproximou carregando uma pequena câmera e um tripé. Pensa que hoje podia ser o dia de gravar nosso primeiro vídeo. Helena franziu a testa, ainda hesitante. Ai, Isa, eu nem sei o que falar. E se eu falar besteira? Vó, a senhora passa a vida toda ensinando, foi professora por 30 anos e ainda ensina todo mundo aqui sobre as plantas. A senhora nasceu para isso. Maria das Graças interviu, apoiando a ideia da sobrinha. Carlos, que havia ficado observando a conversa, se aproximou. Mãe, por que a senhora não tenta? Se não dar certo, pelo menos a gente tentou. E quem sabe, não ajuda outras pessoas que nem têm acesso a esse conhecimento? José, o filho caçula, assentiu. Mãe, a senhora sempre fala que conhecimento que não é passado para frente, morre com a gente. Pode ser uma forma de honrar a memória da vovó Maria das Dores? A menção da mãe tocou fundo o coração de Helena. Ela olhou para os canteiros, imaginando Dona Maria das Dores caminhando ali, ensinando os segredos de cada planta. Talvez fosse realmente uma forma de manter viva aquela tradição familiar. Tá bom. Então, mas se ficar ridículo, vocês apagam tudo. Helena cedeu, provocando risos e aplausos da família. Isabela rapidamente organizou o cenário. Escolheu um local no quintal, onde Helena ficaria com alguns canteiros ao fundo, criando um ambiente natural e acolhedor. O sol da tarde criava uma luz dourada perfeita, e o canto dos passarinhos completava a atmosfera rural. Vó, a senhora pode falar sobre o boldo primeiro? É o que mais gente procura, sugeriu Isabela, ajustando a câmera. Helena respirou fundo, alisou o cabelo grisalho preso em um coque simples e olhou diretamente para a lente. Quando começou a falar, algo mágico aconteceu. Toda a timidez inicial desapareceu, substituída pela paixão genuína que sentia pelas plantas medicinais. Oi, gente, eu sou a Helena,
mas todo mundo aqui me chama de Dona Helena. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma plantinha que é uma benção na vida da gente, o boldo do Chile. Ela começou pegando delicadamente algumas folhas do canteiro próximo. Essa aqui é uma das plantas mais procuradas aqui em casa. Ou vem buscar para problema de estômago, para digestão ruim, para quando come demais num domingo. Ela riu de forma tão natural que toda a família sorriu junto. Helena continuou explicando as propriedades da planta, como preparar o chá, as dosagens corretas, e até contou algumas histórias engraçadas de pessoas que haviam se beneficiado do tratamento. Minha mãe, que Deus a tenha, sempre dizia: Helena, planta medicinal não é brincadeira. Tem que saber usar direito, na medida certa, no tempo certo. Por isso é importante sempre procurar orientação médica também, viu, gente? A natureza ajuda, mas a gente tem que ser responsável. O primeiro vídeo durou cerca de 10 minutos. Helena falou com tanta naturalidade e carinho que parecia estar conversando com amigos íntimos. Suas mãos experientes manuseavam as plantas com reverência e seus olhos brilhavam quando explicava cada propriedade curativa. Pronto, vó, foi perfeito! Isabela comemorou, mostrando o resultado na tela pequena da câmera. Naquela noite, enquanto a família saboreava o jantar tradicional, de Helena menos frango caipira com quiabo, arroz, feijão tropeiro e couve refogada, Isabela editava o vídeo em seu notebook. Ela escolheu o título: Vovó de 55 anos ensina os verdadeiros segredos do boldo, receita da roça que funciona, e publicou no YouTube e no Instagram. Agora é só esperar para ver se alguém vai assistir, disse Isabela, fechando o notebook. Dias depois, Helena recebeu uma ligação animada de Isabela. Vó, a senhora precisa ver isso. O vídeo já tem mais de 1000 visualizações e os comentários são maravilhosos. Helena não entendia muito bem o que significavam aqueles números, mas percebeu pela animação da neta que algo especial estava acontecendo. Naquele fim de semana, quando a família se reuniu novamente, Isabela trouxe uma lista impressa com alguns dos comentários. Que sabedoria! Minha avó também conhecia essas plantas, mas não tive a oportunidade de aprender com ela. Fenômeno. Alguém que explica direito. Já comprei boldo na feira, mas nunca soube preparar corretamente. Que vó linda! Me lembrou da minha avó que já morreu. Ela também conhecia muito de plantas. Por favor, façam mais vídeos. Queremos aprender sobre outras plantas também. Helena ficou emocionada, lendo os comentários. Percebeu que sua simples explicação havia tocado o coração de pessoas que ela nem conhecia, mas que compartilhavam histórias similares de avós e conhecimento popular. Parece que a gente acertou, né, mãe? Disse Carlos, vendo a mãe enxugar uma lágrima. Que sim, filho. Acho que a vovó Maria das Dores estaria orgulhosa de ver que o conhecimento dela está chegando em tanta gente. Isabela já estava planejando o próximo vídeo. Vó, que tal falarmos sobre camomila na semana que vem? E depois sobre alecrim? Helena sentiu, sentindo pela primeira vez, que aquela nova aventura poderia ser mais do que um simples passatempo. Olhando para sua família reunida e pensando nas pessoas desconhecidas que haviam sido tocadas por suas palavras, ela começou a vislumbrar possibilidades que jamais havia imaginado. A semente havia sido plantada. Agora era questão de tempo para ver como ela cresceria. Um mês depois do primeiro vídeo, a vida de Helena havia ganhado uma nova rotina. Todos os sábados, a família se reunia não apenas para o almoço tradicional, mas também para gravar novos conteúdos. Isabela havia criado um cronograma, planta diferente a cada semana, sempre com dicas práticas e histórias pessoais. De Helena, o canal no YouTube, batizado de Vovó Helena Menos Sabedoria da Roça, já contava com 8 vídeos e mais de 15.000 inscritos. Os comentários chegavam diariamente, e Helena havia aprendido a ler alguns deles com a ajuda de Ana Clara, que tinha paciência para explicar as gírias da internet para a avó. Vó, olha esse comentário aqui. Ana Clara apontou para a tela do celular. A moça diz que a camomila que a senhora ensinou a fazer ajudou o bebê dela a dormir melhor. E olha quantos corações ela colocou. Helena sorriu, ajeitando os óculos para ler melhor. Ainda se impressionava com o alcance que suas palavras haviam ganhado.
Gente de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo do Nordeste comentava e pedia conselhos naquela manhã de terça-feira. Helena estava organizando os canteiros quando recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo de sua história. Dona Helena, aqui é Roberto Silva, da Feira Orgânica de Belo Horizonte. A senhora não me conhece, mas eu acompanho os vídeos da senhora no YouTube. Helena ficou surpresa. Era a primeira vez que alguém desconhecido ligava diretamente para ela, por causa dos vídeos. Olha, Dona Helena, eu organizo uma das maiores feiras orgânicas da capital. Todo sábado temos mais de 5.000 visitantes. A senhora não gostaria de vir fazer uma palestra aqui? Tenho certeza que o pessoal ia adorar conhecer a senhora pessoalmente. Helena ficou nervosa. Ai, moço, muito obrigada pelo convite, mas eu nunca falei para tanta gente assim. Só sei explicar as coisinhas aqui do quintal mesmo. É exatamente isso que queremos, Dona Helena. A senhora tem um jeito especial de ensinar. A gente pode começar pequeno. Que tal? Uns 50 pessoas apenas, num espaço reservado da feira. Depois de muito conversar com a família, Helena aceitou o convite. Carlos se ofereceu para dirigir até Belo Horizonte, e Isabela insistiu em acompanhar para gravar tudo no sábado. Marcado, Helena acordou mais cedo que o normal. Vestiu sua melhor roupa, menos uma saia azul marinho e uma blusa branca, com flores bordadas, que ela mesma havia feito anos atrás, e preparou uma cesta com mudas das principais plantas medicinais que cultivava. A viagem de 2 horas até Belo Horizonte foi recheada de nervosismo. Helena ficava repetindo mentalmente o que iria falar, enquanto Carlos dirigia pelas estradas serpenteantes da região. Mãe, a senhora vai se sair muito bem. É só imaginar que tá falando para os vizinhos aí de casa. Carlos tentava acalmá-la. Quando chegaram à feira, Helena ficou impressionada com o movimento. Centenas de pessoas circulavam entre as barracas, com produtos orgânicos, artesanais e naturais. O cheiro de frutas frescas, pães caseiros e temperos naturais criava uma atmosfera acolhedora que lembrava Helena das feiras de sua infância. Roberto Silva, um senhor de uns 50 anos com um sorriso caloroso, recebeu Helena com entusiasmo. Dona Helena, que alegria conhecer a senhora pessoalmente. Venha, eu vou mostrar onde vai ser a palestra. O espaço era simples, mas aconchegante. Cadeiras de plástico dispostas em semicírculo, uma mesa pequena para Helena colocar suas plantas e um microfone simples. Aos poucos, as pessoas foram chegando. Helena observava o público se formando. Mães com crianças pequenas, idosos curiosos, jovens interessados em medicina natural, profissionais da área da saúde. Quando Roberto apresentou, Helena sentiu as pernas tremerem, mas assim que começou a falar sobre a primeira planta menos o boldo, que já era seu xodó, a naturalidade tomou conta. Oi, gente boa, eu sou a Helena, moro lá no interior, numa cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece. Desmond, eu cresço no meio das plantas medicinais, e hoje eu quero dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi. Durante 1 hora, Helena falou sobre 5 plantas diferentes, contou histórias engraçadas, ensinou preparos, alertou sobre cuidados necessários e respondeu perguntas com a paciência de quem realmente se importa com cada pessoa presente. Uma senhora de cabelos brancos levantou a mão. Dona Helena, eu tenho artrite nas mãos. A senhora conhece alguma planta que possa me ajudar? Helena se levantou e se aproximou da senhora. Como é seu nome, querida? Maria José. Dona Maria José. Olha, eu vou te falar de uma planta que pode ajudar, mas a senhora tem que procurar seu médico também, tá bom? A arnica é muito boa para dores nas juntas, mas tem que saber usar direito. Helena explicou detalhadamente como preparar uma pomada caseira com arnica. Anotou a receita num papel para a senhora levar e ainda se ofereceu para enviar uma muda pelo correio. Quando a palestra terminou, uma fila se formou para conversar com Helena. Pessoas pedindo conselhos, compartilhando histórias de suas próprias avós, e muitos querendo saber onde poderiam conseguir as plantas que ela havia mostrado. Dona Helena disse uma jovem mãe: eu moro em apartamento aqui em Beago Hídrico. Será que a senhora não venderia umas mudinhas? Ou talvez os chás já prontos? Essa pergunta foi repetida por várias pessoas. Helena ficou surpresa, menos nunca havia pensado
em vender suas plantas de forma mais organizada, na volta para casa. Durante a viagem, a família conversava animadamente sobre o sucesso da apresentação. Mãe, a senhora viu como o pessoal ficou interessado em comprar as plantas? Carlos comentou. Talvez seja uma boa ideia mesmo a gente pensar em vender de forma mais organizada. Isabela, que havia gravado toda a palestra, já estava planejando novos vídeos. Vó, que tal começarmos a vender uns kits pequenos, tipo um kit digestivo com boldo, camomila e hortelã, um kit calmante com melissa e camomila. O que a senhora acha? Helena ficou pensativa. A ideia de transformar seu hobby em algo mais sério a assustava um pouco, mas ao mesmo tempo havia percebido o quanto as pessoas realmente precisavam e queriam aprender sobre plantas medicinais. E se a gente começar pequeno, ela sugeriu umas cestas básicas de ervas secas, uns chazinhos prontos. Se dá certo, a gente pensa em crescer. Naquela noite, Helena foi dormir com a cabeça fervilhando de ideias. A palestra havia mostrado que existia um público real interessado em seu conhecimento. Talvez fosse hora de plantar sementes maiores. Do lado de fora da janela, a horta medicinal brilhava sob a luz da lua, como se as próprias plantas estivessem sussurrando possibilidades de um futuro que Helena jamais havia imaginado. 3 meses depois da palestra em Belo Horizonte, a mesa da cozinha de Helena havia se transformado no escritório improvisado de um negócio, que crescia mais rápido do que qualquer planta de seu quintal. Envelopes para correio, balanças pequenas, saquinhos de papel craft e etiquetas feitas à mão se espalhavam pelo local, onde antes ficavam apenas os utensílios de cozinha. Vó, hoje chegaram mais 30 pedidos, anunciou Júlia, a neta de 19 anos, que havia se tornado responsável por organizar as encomendas que chegavam através do Instagram e do WhatsApp. E olha só, tem gente pedindo de Manaus, de Recife, até de Porto Alegre. Helena balançou a cabeça, ainda impressionada com a dimensão que as coisas estavam tomando. Havia começado fazendo pequenos kits com 3 tipos de chás: o kit digestivo boldo, camomila e hortelã, o kit calmante, melissa, camomila e lavanda, e o kit respiratório eucalipto, guaco e poeu. Vendia por R$ 25 cada kit, pensando em cobrir apenas os custos dos materiais. Filho, acho que a gente precisa conversar, Helena disse para Carlos, que chegava do trabalho na oficina com as mãos ainda sujas de graxa. Isso tá crescendo demais pra gente dar conta assim. A família se reuniu naquela noite para uma conversa séria. Os números eram impressionantes. Em 3 meses, Helena havia vendido mais de 800 kits, faturando cerca de R$ 20.000. Parecia pouco para quem vivia nas grandes cidades, mas para uma família do interior de Minas, representava quase metade da renda anual de Helena como aposentada. Mãe, a senhora precisa formalizar isso, disse Maria das Graças, sempre a mais prática da família. Não pode ficar vendendo assim, sem nota fiscal, sem registro. E se dar algum problema? José, que entendia de agricultura e havia acompanhado de perto o crescimento da produção de ervas no quintal, trouxe outras preocupações. Mãe, a senhora está vendo que a horta não está dando conta, né? A gente precisa ampliar o plantio e tem que pensar em secar as ervas direito, armazenar bem. Isabela, que havia se tornado a gerente de marketing não oficial do negócio, apresentou dados que deixaram todos impressionados. Vó, o canal no YouTube já tem 80.000 inscritos. O Instagram tem 45.000 seguidores. A gente recebe mais de 200 mensagens por dia, pedindo produtos, dicas, querendo comprar em maior quantidade. Foi Maria das Graças quem sugeriu a solução. E se a gente transformar isso numa microempresa individual? Aí a mãe pode emitir nota fiscal, ter tudo regularizado e a gente pode dividir as tarefas. Cada um cuida de uma parte. A ideia empolgou a família, mas também trouxe medos para Helena. Ai, gente, eu não sei se estou preparada para ter uma empresa. Eu só sei cuidar de planta. Mãe, a senhora não vai estar sozinha, Carlos garantiu. A gente forma uma sociedade familiar. Cada um contribui com o que sabe fazer. Nas semanas seguintes, a família se organizou como uma verdadeira equipe. Carlos ficou responsável
pela parte de logística, menos comprar materiais de embalagem, organizar o envio pelos correios e cuidar da parte burocrática da empresa. Maria das Graças assumiu o controle de qualidade e orientações sobre o uso correto das plantas, usando seus conhecimentos de enfermagem. José ampliou a área de cultivo, implementando técnicas de agricultura orgânica que aprenderam em cursos da Emater. Isabela e Júlia cuidavam das redes sociais e atendimento aos clientes. Helena continuava sendo o coração do negócio, menos cuidava das plantas, supervisionava a secagem e o preparo dos chás, e gravava os vídeos que eram o principal canal de divulgação. Primeiro grande desafio veio quando decidiram criar o site para vender online. Isabela contratou um amigo programador de Belo Horizonte para desenvolver uma loja virtual simples, mas funcional. Vó, olha que lindo como ficou! Isabela mostrou o site no notebook. A página inicial trazia uma foto acolhedora de Helena, em meio às plantas, com o slogan Sabedoria da Roça, menos plantas medicinais com amor e tradição. Helena ficou emocionada, vendo sua imagem e sua história, contadas de forma tão carinhosa, no site. Isa, será que as pessoas vão confiar em comprar pela internet? A resposta veio rapidamente. No primeiro mês, com o site no ar, as vendas triplicaram. Pessoas de todo o Brasil começaram a fazer pedidos, e os comentários eram sempre elogiosos. Um e-mail em particular tocou profundamente Helena. Era de uma senhora de São Paulo. Dona Helena, meu nome é Teresa, tenho 78 anos e moro sozinha em São Paulo desde que meu marido faleceu. Descobri seus vídeos por acaso e me emocionei muito. A senhora me lembra minha mãe, que também conhecia muito de plantas medicinais. Comprei o kit calmante e tem me ajudado muito com a ansiedade. Mas mais que isso, seus vídeos trazem um carinho que eu não sentia há muito tempo. Obrigada por compartilhar sua sabedoria conosco. Helena chorou, lendo o e-mail. Percebeu que seu trabalho havia se tornado muito mais que um negócio. Era uma forma de levar afeto e cuidado para pessoas que ela nunca conheceria pessoalmente. O sucesso trouxe também novos desafios. A produção caseira já não dava conta. Foi necessário construir um pequeno galpão nos fundos da propriedade para secar e armazenar as ervas adequadamente. Helena insistiu em manter o processo artesanal, mas com mais cuidado e controle de qualidade. Não quero que isso vire uma fábrica, ela disse para a família. Cada sachê tem que ter o carinho que eu ponho quando faço para gente de casa. No final do primeiro ano de atividade oficial da microempresa, vovó Helena, menos plantas medicinais. Os números eram impressionantes. Mais de R$ 180 mil em faturamento. 12 produtos diferentes de kits de chás, a pomadas caseiras, e um público fiel que continuava crescendo nas redes sociais. Mas o mais importante para Helena não eram os números. Era saber que o conhecimento de sua mãe, Dona Maria das Dores, havia se espalhado pelo Brasil inteiro, levando saúde e conforto para milhares de pessoas. Naquela noite, caminhando sozinha pela horta que agora ocupava quase meio hectare de sua propriedade, Helena agradeceu em silêncio pela oportunidade de transformar sua paixão em algo tão significativo. As plantas pareciam sussurrar de volta, prometendo ainda mais frutos para colher. O segundo ano de funcionamento da empresa trouxe desafios que Helena jamais havia imaginado enfrentar. O que começou como uma atividade familiar havia se transformado em um negócio que demandava decisões complexas e planejamento estratégico. Era uma manhã de março, quando Helena recebeu uma ligação que mudaria novamente os rumos de sua trajetória. Dona Helena, aqui é Sandra Reis, da Rede Natural, uma das maiores redes de produtos naturais do país. Estamos interessados em comercializar seus produtos em nossas 150 lojas espalhadas pelo Brasil. Helena ficou sem palavras. A Rede Natural era conhecida nacionalmente, e ter seus produtos nas prateleiras de suas lojas representaria uma expansão gigantesca. A senhora poderia nos fornecer quantos kits por mês? Perguntou Sandra. Olha, moça, deixa eu ver com minha família e depois eu retorno para a senhora. Helena respondeu, ainda processando a proposta. Naquela noite, a família se reuniu para discutir a proposta. Os números eram tentadores,
A rede queria começar com 5.000 kits por mês, o que representaria um faturamento de mais de R$ 100.000 mensais, só com esse cliente. Mãe, isso é uma oportunidade única, disse Carlos, sempre entusiasmado com possibilidades de crescimento. A gente pode construir uma estrutura maior, contratar pessoas da região, mas Helena tinha preocupações. Filho, 5.000 kits por mês. Como é que a gente vai manter a qualidade? E as plantas? Vão dar conta? Eu não quero que isso vire uma coisa sem alma. José, que havia se tornado especialista na parte agrícola, apresentou uma análise realista. Mãe, para conseguir produzir essa quantidade, a gente precisaria de pelo menos 5 hectares de cultivo. E isso significaria contratar uns 10 funcionários só para cuidar das plantas. Maria das Graças, sempre cautelosa, levantou questões importantes. E a responsabilidade, gente. Se algum produto dar problema em 150 lojas, a responsabilidade é toda nossa. A gente tem que pensar muito bem. Isabela, agora com 25 anos e que havia deixado o emprego em Belo Horizonte para se dedicar integralmente ao negócio da família, trouxe uma perspectiva diferente. Vó, que tal a gente começar pequeno com eles? Propor 1.000 kits por mês, inicialmente. Aí a gente vai vendo como funciona. Depois de muito conversar, Helena decidiu aceitar a proposta, mas com condições. Começariam fornecendo 1.500 kits, com possibilidade de aumentar gradualmente, conforme a adaptação da produção. Os meses seguintes foram de intensa transformação. A propriedade de Helena ganhou ares de pequena empresa rural. Um novo galpão foi construído, com equipamentos adequados para a secagem das ervas e uma área específica para a embalagem dos produtos. Foram contratados 6 funcionários da região, pessoas que Helena conhecia e em quem confiava. Dona Helena, é uma bênção trabalhar aqui, disse seu Antônio, um vizinho aposentado, que virou responsável pelo cultivo de camomila. A gente nunca imaginou que ia ter uma oportunidade dessas aqui na roça. O sucesso nas lojas da Rede Natural foi imediato. Os produtos de Helena se destacavam entre os concorrentes justamente pela autenticidade e qualidade. As embalagens artesanais, com etiquetas que contavam um pouco da história de cada planta, criavam uma conexão emocional com os consumidores. Mas foi um evento inesperado que levou Helena ao patamar de reconhecimento nacional. O programa do Televisão sobre Empreendedorismo Rural descobriu sua história através das redes sociais e decidiu fazer uma reportagem especial. Dona Helena, a senhora pode nos contar como começou tudo isso? Perguntou a repórter, enquanto câmeras profissionais captavam cada detalhe da propriedade transformada. Helena, jamais acostumada com as câmeras, depois de centenas de vídeos gravados, contou sua história com a naturalidade de sempre. Falou sobre sua mãe, sobre os anos como professora, sobre a aposentadoria tranquila, que se transformou em um negócio de sucesso nacional. A reportagem foi ao ar num domingo à noite e teve repercussão imediata. O site da empresa recebeu mais de 50.000 visitas em 24 horas. O WhatsApp Business não parava de receber mensagens. As redes sociais explodiam com comentários carinhosos e pedidos de produtos. Vó, a gente precisa ver isso aqui. Isabela mostrou o celular, com cara de espanto. O Instagram ganhou 30.000 seguidores em 2 dias. Mas o que mais tocou Helena foram os convites que começaram a chegar. Universidades queriam que ela desse palestras sobre empreendedorismo na terceira idade. Feiras de negócios a convidavam para contar sua experiência. Revistas pediam entrevistas. Um convite em particular chamou sua atenção. O Sebrae de Minas Gerais queria que ela fosse embaixadora de um programa de incentivo ao empreendedorismo rural feminino. Dona Helena, a senhora representa exatamente o que queremos mostrar, que é possível transformar conhecimento tradicional em negócio sustentável, explicou a representante do Sebrae durante uma visita à propriedade. Helena aceitou o convite e, nos meses seguintes, passou a viajar pelo interior de Minas Gerais contando sua história para grupos de mulheres interessadas em empreender. Sempre acompanhada por algum membro da família, ela se sentia realizada ao perceber que estava inspirando outras pessoas
a valorizar seus conhecimentos tradicionais. Gente, eu sempre falo para vocês. A gente não pode deixar morrer o que os mais velhos ensinaram, dizia em suas palestras. Cada família tem um tesouro de conhecimento que pode virar não só sustento, mas também forma de ajudar outras pessoas. Durante uma dessas viagens, Helena conheceu Conceição, uma senhora de 60 anos que cultivava plantas medicinais em Diamantina. Dona Helena, depois que vi a senhora na televisão, resolvi organizar minhas plantas também. Já estou vendendo na feira da cidade. Histórias como essa se multiplicavam. Helena recebia mensagens diárias de pessoas que haviam se inspirado em sua trajetória para valorizar seus próprios conhecimentos tradicionais. No final do segundo ano, os números do negócio eram impressionantes. Faturamento anual de R$ 850, 1.015 funcionários diretos, produtos sendo vendidos em mais de 200 pontos de venda pelo Brasil, e uma marca que havia se tornado referência em plantas medicinais artesanais. Mas para Helena, o maior sucesso estava nas cartas e mensagens que recebia diariamente. Pessoas contando como seus produtos haviam ajudado com problemas de saúde, famílias que haviam se reunido para preparar os chás, seguindo suas orientações, avós que voltaram a valorizar seus conhecimentos sobre plantas. Sabe, filho, Helena disse para Carlos numa tarde, enquanto caminhavam pela propriedade que agora empregava boa parte da vizinhança. Eu acho que o que mais me deixa feliz não é o dinheiro que a gente está ganhando, é saber que a sabedoria da vovó Maria das Dores está espalhada pelo Brasil inteiro. Carlos sorriu, observando a mãe que aos 57 anos havia se tornado uma das empreendedoras rurais mais conhecidas do país. Mãe, acho que a vovó estaria muito orgulhosa de ver onde chegou o conhecimento dela. Naquela noite, Helena se deitou pensando nos desafios que ainda estavam por vir. O sucesso havia trazido oportunidades incríveis, mas também responsabilidades que ela jamais havia imaginado carregar. Ainda assim, sentia-se grata por ter tido a coragem de aceitar a sugestão da neta naquele dia. Anos atrás, quando tudo começou com uma simples câmera e um tripé no quintal de casa, Helena acordou no dia de seu aniversário de 73 anos com uma sensação diferente. Não era apenas mais um ano que se completava, mas a consciência de que havia construído algo muito maior do que jamais sonhara. Pela a janela do quarto, via movimentação matinal em sua propriedade. Funcionários chegando para mais um dia de trabalho, caminhões de fornecedores, e o vai e vem constante que havia se tornado rotina. Bom dia, patroa, cumprimentou Dona Joana, que havia se tornado seu braço direito na supervisão da produção. O pessoal já está organizando tudo para o aniversário da senhora mais tarde. Helena, a festa seria simples, como sempre gostara, mas sabia que a família estava preparando uma surpresa especial durante o café da manhã. Helena folheava uma revista, onde aparecia na capa com o título A Vovó que Faturou R$ 2 milhões ilhões. Com plantas medicinais, ainda se impressionava ao ver sua foto em publicações nacionais. Vó, chegou uma carta especial para a senhora, disse Ana Clara, agora com 17 anos, e prestes a ingressar na faculdade de agronomia. Inspirada pelo sucesso da avó, a carta era do Palácio do Planalto. Helena havia sido convidada para participar de um evento sobre empreendedorismo feminino, com a presença da primeira-dama. Suas mãos tremeram ligeiramente ao ler o convite oficial. Ai, meu Deus do céu! Murmurou. Quem diria que um dia eu ia receber uma carta dessas? No meio da tarde, a família começou a chegar para a festa, mas a surpresa maior veio quando um ônibus parou em frente à propriedade. Dele desceram mais de 30 pessoas menos clientes que Helena havia conhecido ao longo dos anos, fornecedores que se tornaram amigos, e até mesmo Sandra, da Rede Natural, que havia feito questão de estar presente. Dona Helena, não podíamos deixar de estar aqui no seu aniversário, disse Sandra, entregando um buquê de flores. A senhora mudou a vida de muita gente, inclusive a minha empresa. Seus produtos são os mais vendidos em todas as nossas lojas. A festa aconteceu no quintal, entre os canteiros de plantas medicinais, que haviam dado origem a tudo. Mesas improvisadas com comida caseira, músicas caipiras tocando no som, e histórias sendo contadas e recontadas.
Durante o discurso da família, Isabela trouxe números que impressionaram até mesmo Helena. Vó, em 4 anos, a senhora criou uma empresa que fatura 2,3 milhões de reais por ano, emprega 23 pessoas diretamente e mais de 50 indiretamente, através dos fornecedores e parceiros. Mas o mais importante, já enviamos produtos para mais de 100 mil famílias brasileiras. Pedro, o neto mais velho, agora com 19 anos e cursando administração, apresentou o projeto mais ambicioso da família, um centro de capacitação em plantas medicinais, que seria construído na propriedade. Vó, a ideia é ensinar outras pessoas a fazer o que a senhora fez. Cursos práticos de cultivo, preparo, empreendedorismo rural. A gente quer multiplicar essa experiência. Helena ficou emocionada com a proposta. Meu neto, isso é o que eu mais quero. Que outras pessoas aprendam e levem esse conhecimento para frente. Um dos momentos mais tocantes da festa foi quando seu Antônio, o funcionário mais antigo, fez um discurso em nome de todos os trabalhadores. Dona Helena, antes da senhora, muitos de nós estavam sem perspectiva, uns aposentados, sem ter o que fazer, outros desempregados. A senhora não só deu trabalho pra gente, deu dignidade. Minha filha tá na faculdade agora com o dinheiro que ganho aqui. Isso não tem preço. Quando o sol começou a se pôr, Helena se afastou um pouco da festa e foi caminhar sozinha pela horta original, onde tudo havia começado. Os canteiros agora eram parte de um complexo muito maior, mas ela fazia questão de manter aquele espaço exatamente como estava no início. Carlos a encontrou ali, mexendo delicadamente nas folhas do pé de boldo que havia dado origem ao primeiro vídeo. Mãe, a senhora tá bem? Tô, filho. Só tô pensando em tanta coisa que aconteceu. Helena olhou para o horizonte, onde as montanhas mineiras criavam um pôr do sol dourado. Às vezes eu acho que estou sonhando uma vida inteira simples, e de repente isso tudo, a senhora merece cada conquista, mãe. E olha que ainda não acabou. Tem tanta coisa boa pela frente. Helena sorriu, pensando nas novidades que ainda estavam por vir. No mês seguinte, começaria as gravações de um programa de TV próprio sobre plantas medicinais. Uma editora havia proposto a publicação de um livro com suas receitas e histórias, e a proposta de franquear o modelo de negócio estava sendo estudada pela família. Sabe, Carlos, eu fico pensando na sua vovó Maria das Dores. Será que ela imaginava que o conhecimento dela ia chegar tão longe? Tenho certeza que ela está orgulhosa, mãe, e mais orgulhosa ainda de ver como a senhora manteve a essência. Fazer tudo com amor e cuidado. Quando voltaram para a festa, Helena foi recebida com uma surpresa final. Isabela havia preparado um vídeo com depoimentos de clientes do Brasil inteiro, agradecendo pelos produtos e pela forma carinhosa como Helena compartilhava seus conhecimentos. Dona Helena, a senhora salvou minha vida, dizia uma senhora do Rio Grande do Sul. Eu estava com depressão e ansiedade, e seus chás me ajudaram muito. Mas mais que isso, seus vídeos me deram esperança. Vovó Helena, obrigada por ensinar que idade não é barreira para sonhar grande. Falava uma jovem empreendedora de São Paulo. Os depoimentos se sucediam, cada um tocando profundamente o coração de Helena. Ela percebeu que havia se tornado muito mais que uma vendedora de plantas medicinais. Era uma fonte de inspiração para pessoas de todas as idades. Naquela noite, antes do dormir, Helena escreveu em seu diário, um hábito que mantinha desde menina. Hoje fiz 73 anos, e posso dizer que vivi várias vidas numa só. Fui filha de roça, professora, mãe, avó e agora empresária. Cada fase teve sua beleza, mas essa última me ensinou que nunca é tarde para começar algo novo. Se alguém me dissesse há 5 anos que eu estaria aqui hoje, eu não acreditaria. Mas a vida tem dessas surpresas. Obrigada, Deus, por me dar saúde e coragem para viver tudo isso. E obrigada, mãe, por me ensinar que conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Do lado do fora, a propriedade dormia tranquila, mas as plantas continuavam crescendo silenciosamente, prometendo novos frutos para colher, assim como a vida de Helena, que aos 73 anos ainda tinha muito a florescer.
6 meses após seu aniversário de 73 anos, Helena se encontrava no estúdio de televisão, em São Paulo, preparando-se para gravar mais um episódio de seu programa Plantas da Vovó, que havia se tornado um sucesso na TV aberta. Exibido aos domingos de manhã, atingia uma audiência de mais de 2 milhões de telespectadores. Dona Helena, estamos prontos para começar, avisou o diretor, um jovem que sempre tratava Helena com o carinho de um neto. Helena ajeitou o avental bordado, que havia se tornado sua marca registrada, e olhou para as câmeras com a naturalidade de quem nasceu para aquilo. Ao fundo do cenário, réplicas perfeitas de seus canteiros originais criavam a atmosfera acolhedora que o público adorava. Oi, minha gente querida, mais uma vez a vovó Helena está aqui com vocês. Começou com o sorriso caloroso que havia conquistado o Brasil. Hoje vamos falar de uma plantinha que é uma bênção para quem sofre com insônia, a melissa. Mas antes, quero contar para vocês uma novidade muito especial. Helena anunciou o lançamento oficial do Centro de Capacitação em Plantas Medicinais, Vovó Helena, que seria inaugurado em sua propriedade no mês seguinte. O centro ofereceria cursos presenciais e online para pessoas interessadas em aprender sobre cultivo, preparo e comercialização de plantas medicinais. Gente, o que eu mais quero é multiplicar esse conhecimento. Quero que cada um de vocês possa ter sua própria hortinha medicinal. E quem sabe até transformar isso num negócio igual aconteceu comigo. Após a gravação, Helena foi direto para o aeroporto. Havia desenvolvido uma rotina de viagens que a levava pelo Brasil inteiro, mas sempre fazia questão de voltar para casa pelo menos 2 vezes por semana. Minhas plantas sentem minha falta, brincava com a família. Durante o voo de volta para Belo Horizonte, Helena folheava as páginas de seu livro Sabedoria da Roça menos Plantas Medicinais que Transformaram Minha Vida, que acabara de chegar das gráficas. A obra, com 200 páginas recheadas de receitas, histórias e fotografias, havia sido vendida em mais de 50 mil exemplares. A senhora não cansa de se surpreender com o próprio sucesso, né? Brincou Isabela, que sempre acompanhava a avó nas viagens mais importantes. Risa, às vezes eu acordo achando que tô sonhando. Uma velhinha de roça com livro publicado, programa de TV, quem diria? Quando chegaram em casa, uma surpresa as aguardava. A propriedade estava em festa, menos funcionários. Vizinhos e familiares comemoravam uma conquista extraordinária. A empresa havia acabado de receber o certificado de Produto Orgânico Brasil, reconhecendo oficialmente a qualidade e sustentabilidade de toda a produção. Vó, agora somos oficialmente orgânicos, comemorou José, que havia se tornado um especialista em agricultura sustentável. Isso vai abrir as portas para a exportação. A palavra exportação ainda soava estranha para Helena, mas ela sabia que significava levar o conhecimento de sua família para outros países. Propostas já haviam chegado de Portugal, Estados Unidos e até mesmo do Japão. Naquela noite, durante o jantar em família, Helena fez um anúncio que surpreendeu a todos. Gente, eu tô pensando em uma coisa. A gente tá crescendo muito, né? Tem as lojas querendo franquia, tem convite para exportar, tem um monte de oportunidade aparecendo. Mas eu quero que vocês saibam que, para mim, o mais importante sempre vai ser manter a essência do que a gente faz. Ela fez uma pausa, olhando para cada membro da família. Por isso, eu decidi criar um instituto, o Instituto Vovó Helena. Vai ser uma organização sem fins lucrativos, que vai ensinar plantas medicinais para comunidades carentes. Vai apoiar outras mulheres empreendedoras rurais e vai preservar o conhecimento tradicional das famílias brasileiras. O silêncio que se seguiu foi de pura emoção. Carlos foi o primeiro a falar, com a voz embargada. Mãe, isso é a coisa mais bonita que a senhora podia fazer. Maria das Graças completou. Assim a gente garante que o conhecimento da vovó Maria das Dores vai continuar ajudando pessoas para sempre. Nos meses seguintes, o Instituto Vovó Helena ganhou forma. Helena decidiu destinar 30% dos lucros da empresa para financiar as atividades do Instituto. O primeiro projeto seria a criação de hortas medicinais comunitárias em 50 cidades do interior de Minas Gerais,
A inauguração do centro de capacitação foi um evento marcante. Mais de 500 pessoas compareceram, incluindo autoridades governamentais, empresários do setor e dezenas de mulheres interessadas em aprender com Helena. Minha gente, Helena disse durante seu discurso de abertura, quando eu era menina, minha mãe sempre falava que conhecimento que não se compartilha morre com a gente. Hoje, vendo tanta gente aqui interessada em aprender, eu sei que o conhecimento dela vai viver para sempre. O primeiro curso do centro teve 200 inscritos para apenas 30 vagas. Mulheres de todo o Brasil se inscreveram para aprender não apenas sobre plantas medicinais, mas sobre como transformar conhecimento tradicional em empreendimento sustentável. Durante o curso, Helena conheceu Rosinha, uma senhora de 65 anos, que havia perdido o emprego e queria recomeçar a vida. Dona Helena, eu tenho uma horta pequena em casa, mas nunca pensei que podia virar negócio. Rosinha, querida, idade é só um número. O que importa é ter vontade de aprender e de ajudar as pessoas. Se eu consegui aos 55 anos, você consegue aos 65. 3 meses depois, Rosinha mandou uma foto para Helena. Estava vendendo seus produtos numa feira orgânica de sua cidade, com uma placa que dizia Plantas Medicinais da Dona Rosinha, menos inspirada pela vovó Helena. Histórias como essa se multiplicavam. O Instituto estava recebendo relatórios de mais de 100 iniciativas inspiradas no modelo de Helena, espalhadas pelo Brasil. Mulheres que haviam assistido seus vídeos, lido seu livro ou participado de seus cursos, estavam criando seus próprios negócios com plantas medicinais. Em uma tarde tranquila, Helena caminhava sozinha pela horta original quando recebeu uma ligação que a deixou sem palavras. Era da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, convidando-a para ser embaixadora de um programa global de valorização do conhecimento tradicional feminino na agricultura. Dona Helena, a senhora representa exatamente o que queremos promover mundialmente: mulheres que preservam e valorizam saberes ancestrais, transformando-os em desenvolvimento sustentável, explicou a representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Naquela noite, Helena se sentou na varanda de sua casa, agora reformada e ampliada, mas mantendo o charme rural original, e refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. Aos 73 anos, era reconhecida nacional e internacionalmente como uma das principais referências em plantas medicinais e empreendedorismo rural feminino. Sua empresa faturava mais de 3 milhões de reais anuais, empregava mais de 40 pessoas diretamente, e seus produtos chegavam a mais de 200 mil famílias brasileiras. Mais importante ainda, havia inspirado centenas de outras mulheres a valorizar seus conhecimentos tradicionais. O livro havia vendido mais de 100 mil exemplares. O programa de TV era sucesso de audiência, e o Instituto já havia beneficiado mais de 2 mil pessoas com seus cursos e projetos. Mas para Helena, o maior sucesso estava nas cartas que ainda recebia diariamente. Pessoas contando como suas vidas haviam mudado, famílias que haviam se reconectado com tradições quase perdidas, avós que voltaram a ser valorizadas por seus conhecimentos. Vovó Maria das Dores, Helena Sochuru, olhando para as estrelas. Olha só onde chegou o conhecimento que a senhora me ensinou. Quem diria que aquelas plantinhas do nosso quintal iam mudar a vida de tanta gente? Uma brisa suave balançou as folhas dos canteiros, como se a própria natureza estivesse concordando com suas palavras. Helena sorriu, sabendo que havia cumprido sua missão: transformar conhecimento em amor e amor em transformação. Aos 73 anos, Helena Souza não era mais apenas uma aposentada que cuidava de plantas medicinais. Era uma semente de esperança que havia germinado em milhares de corações, provando que nunca é tarde para começar algo novo, e que a sabedoria popular, quando compartilhada com amor, tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. As plantas medicinais continuavam crescendo
silenciosamente em seus canteiros, guardando em suas folhas não apenas propriedades curativas, mas também a promessa de que boas sementes, quando plantadas com carinho, sempre darão frutos abundantes. Epílogo. 2 anos depois, Helena Souza foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural do Brasil pelo Presidente da República, em reconhecimento à sua contribuição para a preservação e valorização do conhecimento tradicional brasileiro. Na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, ela estava acompanhada de toda a família e de dezenas de mulheres que haviam sido inspiradas por sua trajetória. Este prêmio não é meu, disse Helena em seu discurso. É de todas as avós, mães e mulheres que guardam em seus corações a sabedoria de nossos antepassados. Que a gente nunca esqueça de valorizar o que nossos mais velhos têm para ensinar. Hoje, aos 75 anos, Helena continua morando em sua propriedade, no interior de Minas Gerais, agora transformada em um complexo que inclui a empresa, o centro de capacitação e a sede do instituto. Sua história virou case de sucesso estudado em University, inspirou dezenas de documentários e continua motivando pessoas de todas as idades a acreditar no próprio potencial. O conhecimento, que começou com Dona Maria das Dores, passou para Helena e agora se espalha pelo mundo, provando que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos com amor e generosidade.